A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Chegou a hora de mais um programa Conversas Artísticas. Eu sou Paulo Bonfá. E eu, Maiara Bastianello, começando agora mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré através da sua coordenação de cultura. Estamos no estúdio de gravação montado no palco do teatro, aberto aos estudantes e à comunidade gratuitamente para falar de assuntos interessantes. No Conversas Artísticas, que é uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais, sempre trazendo um convidado especial para nos ajudar nisso. Exato, mais do que especial, um craque no assunto, quando as pessoas olham para as telas de todos os tamanhos. Começando pela maior no cinema e pela menor na palma da mão, alguém cuida para que aquela magia aconteça. Esse é o produtor do audiovisual. Vou receber aqui com muito orgulho. Paulo Schmidt, tudo bem? Tudo bem, Xará? É um prazer enorme, Maiara, estar aqui com vocês para dividir um pouco a nossa experiência, o quanto, de fato, a nossa arte ela é significativa, mas, ao mesmo tempo, é absolutamente desconhecida do grande público, né? A forma como a gente produz, fatura, enfim, é uma indústria de manufaturado, mas uma indústria de protótipos, é uma indústria de imaginação, de indução, né? E eu acho que é muito legal passar para vocês um pouco da nossa experiência aí dos últimos 30 anos produzindo audiovisual. Pois é, você é sócio de uma grande empresa, né, de produção que produz também em todas as áreas, né? A gente fala da arte e da cultura, mas o audiovisual está na publicidade, está na educação, está em várias outras frentes, né? E você também atua junto ao segmento, né, na organização das entidades que congregam, né, os produtores, as empresas, porque a gente precisa lembrar que cultura é um negócio, é um trabalho. Normalmente, os fazedores de cultura estão trabalhando onde os outros se divertem. Mas é uma indústria, né? Uma indústria cultural que funciona por trás das câmeras. Como a tua experiência nessa área começou? Olha, na verdade eu sou catarinense, chego em São Paulo nos anos 80, logicamente já vindo aí da indústria criativa, trabalhando em televisão. Aliás, na época fui Band, depois fui Manchete, depois fui Band. Então já vem uma experiência acumulada de lá no interior de Santa Catarina, mas venho para São Paulo e aí começo a trabalhar em produção audiovisual. Era uma produtora ainda muito pequena, a gente na época fazia videotape, eu acho que para a maioria do público que talvez não saiba essa evolução tecnológica, que na verdade a nossa indústria também passa por isso, né? Hoje, para quem está nos ouvindo, qualquer celular você hoje filma, grava, qualquer câmera menor tal, mas na época as câmeras eram muito grandes, muito pesadas, e aí a tecnologia ela vem, mas era isso, então era o videotape, não era cinema, nossa produtora. E nos anos 80 a gente fazia publicidade fazendo-se com película, imagina. Película era uma mídia física em filme, o material era um acetato que não era regravável, ou seja, se você errou na hora da filmagem, choveu, aquilo que você tinha feito você perdia, você não podia reutilizar, né? Exato. É que nem uma câmera fotográfica antiga, né? Que você pegava o negativo e ia para um laboratório revelar. O negativo de filme é a mesma coisa, mas é isso que o Paulo falou, errou, não tem como refazer, né? E, logicamente, todo o processo de montagem era muito engraçado isso, porque era cortado, negativo, emendado, então era... Usava-se lâminas para cortar e emendar o filme? Parecia ser uma coisa muito artesanal, né? Até na nossa produtora, a gente mantém um equipamento desse que na época era chamado de moviola, que montava exatamente som e imagem, nesse processo muito artesanal. Então as pessoas eram muito especialistas. Claro, apesar de ser artesanal, exigia muita técnica, muito conhecimento, né? Porque a responsabilidade era muito grande. Mas foi nos anos 80, chegando em São Paulo, eu acho que na época, lógico, a gente se fixou em produção audiovisual, no mercado de produção de conteúdo, entretenimento, objetivamente série, longas,
sei lá, documentário, ainda não era uma realidade no mercado independente. O mercado independente também, para aqueles que nos ouvem, são as produtoras, né? O mercado que não são agregado aí os veículos, como televisão, por exemplo. Ou né? seja, é quem tem uma empresa que não pertence a um grupo de comunicação ou uma emissora de televisão, nesse caso, e trabalha de maneira a viabilizar os seus projetos para depois procurar uma janela para exibir. Exato, exato. E a gente não pode esquecer, né? A televisão deve estar fazendo agora 60 e poucos anos, se eu não me engano, a Globo acho que 50 anos. A televisão no nosso país, ela é a grande responsável pela grande produção audiovisual, né? A gente tem aí um reconhecimento absurdo, diferente de outros mercados, onde a produção independente, as empresas independentes destes veículos, dessas televisões, nasceram já muito tempo atrás, nos anos 50, antes até aí. Você está falando de outros países mesmo? Outros países, como, por exemplo, os americanos, né? Na Segunda Guerra, de fato, quando nasce a produção independente, onde as televisões quase não produziam internamente apenas jornalismo, eventos esportivos. E lá, por isso que, de fato, né, o cinema Hollywood ele é muito respeitado, porque tem uma tradição, tem uma experiência acumulada de muitos anos. Então, na época, em 80, não tinha mercado suficiente para isso, a gente começou fazendo publicidade. E, logicamente, publicidade também não é diferente de fazer conteúdo, apesar de ser um formato de produção diferente, mas, igualmente, a gente fez projetos muito relevantes. Eu lembro de um projeto, por exemplo, que a gente foi fazer uma publicidade de 30 segundos em Lençóis Maranhenses. Eu levei 2 caminhões com 6 toneladas de equipamentos e cenário, para montar um cenário, uma passarela em cima das águas dos Lençóis Maranhenses, trazendo uma equipe francesa de maquiadores, diretor de fotografia. Quanto tempo para 30 segundos de gravação? Para 30 segundos. Quanto tempo de gravação? Quantas diárias? Né? Quantas diárias? A gente gravou, na verdade, 2 diárias, mas só os caminhões levaram quase 4 dias para chegar lá, atolaram, foi aquele caos. Mas isso é para imaginar que, às vezes, 30 segundos parece uma coisa simples. Eu não lembro agora o nome da modelo, mas era uma modelo desfilando numa passarela, entrando por dentro das águas do Lençol Maranhense. Então, quem vê esses 30 segundos no ar, não sequer imagina como pode ter sido produzido isso. E, Paulo, já que a gente começou mais nesse túnel do tempo da tua trajetória, se você me permite, era uma época essa em que os equipamentos eles eram muito caros e então as pessoas em si não tinham acesso à mesma qualidade de produção que uma empresa profissional independente, muito menos que uma televisão, que tinha lá os seus estúdios, a iluminação, as lentes eram equipamentos muito caros, importados, né? Era uma época em que, para poder trabalhar com isso, você tinha que ter um bom orçamento. E a publicidade era um caminho, né? Porque existiam as marcas e as agências de propaganda com orçamentos também para produzir, né? Isso ajudava. Botando aí numa régua do tempo, realmente era isso, né? E a grande mídia, de verdade, para propagação e divulgação é a televisão, que continua sendo hoje, realmente, a televisão onde chega nos lares, onde a internet às vezes ainda não chega, né? Não tem banda para atingir, mas a televisão conseguiu, né? Conseguiu chegar em provavelmente todos os municípios do país têm televisão. Então a propaganda era muito concentrada nessa mídia, né? Ao ponto de atingir, né? Se pensasse pela audiência da Globo antigamente, 70%, né, da audiência. Então uma publicidade qualquer dessa, na época, foi um produto de beleza, como as grandes de carro, de cigarro na época, né? As grandes propagandas de Marlboro, né? Que era incrível fazer, com orçamentos enormes, mas com 30 segundos a televisão é que tinha esse canhão para atingir todos. Hoje, e o investimento era muito concentrado, então por isso que permitia fazer produções desse nível, deste porte, logicamente o investimento. Hoje não, hoje é muito pulverizado as janelas, as formas como a gente tem que atingir cada um do público consumidor. E a tua passagem aí para o conteúdo, a gente chama de conteúdo, né? Aquilo que é editorial, né? Aí esquece as marcas, esquece campanhas, esquece... você está falando de ficção, documentários, ou às vezes até desenho animado, mas com criação, né? Com criação original, adaptação, mas conteúdo.
Assim, logicamente a publicidade até hoje faz parte do nosso escopo da produtora e eu não renego isso porque já me realizei muito produzindo publicidade, cada projeto incrível, mas logicamente eu volto um pouco às origens da televisão, apesar de eu não ser um profissional criativo, não é da minha essência, eu sou um produtor, mas claro que também acabo me metendo na criação por absoluta necessidade e até porque, logicamente, a experiência vai nos dando esse caminho. E a gente volta à essência. Então, já nos primeiros 5 anos da produtora, a gente lançou um instituto cultural, que é a Academia de Cultura, na época, para fazer projetos de entretenimento, mas mais para uma realização pessoal. Então, a gente começou a fazer curta-metragem, pequenos docs, vídeo instalação, e ali já praticamente começamos a bater o pé. Até que, de fato, após o governo Fernando Collor, que desmontou com a nosso cinema. A Embrafilme, né, que apoiava o cinema. Né? Exato, tinha a Embrafilme, que era absolutamente importante para a gestão, para a organização da produção nacional. E aí, quando o Collor acabou com isso, logicamente, aí o mercado realmente quase que foi a zero, né? A produção de longa no Brasil. E aí, de novo, a publicidade volta a ter um papel importante, porque absorveu todos esses profissionais, e o parque tecnológico do país, tecnológico no sentido de equipamento, luz, câmeras, enfim, tudo que precisa para produzir um conteúdo desse. Mas na retomada, que aí se lança aí na Agência Nacional do Cinema, a Ancine, que é a agência importante, que cria as políticas, tanto de fomento como de regulação para o mercado, quer dizer, organiza a atividade industrial no país. A gente aí começa, de fato, a criar conteúdo sob o ponto de vista artístico, mas também comercial. Isso já estou falando dos anos da nossa primeira série importante, feita para a Globo, foi em 2005, que é um projeto muito relevante. A gente sempre traz aqui convidados que muitas das vezes o trabalho deles é um pouco, digamos, não é tão próximo das pessoas, né? Então, a música erudita, né? Todo mundo que vai numa ópera, tendo oportunidade e tudo mais. Agora, o seu trabalho é algo que está na vida de todo mundo, seja pela televisão, hoje nos streamings, né? Na mão, você já fez longas como Legalize Já, Elis, Titãs da Vida Até Parece Uma Festa, né? As pessoas consomem muito o que você produz. E muitas vezes a maioria das vezes nem sabem que foi você que produziu. E aí, apesar de consumirem, muitas pessoas não sabem como que se faz, qual o papel de cada um. As engrenagens, exatamente. E o que faz o produtor. Isso que eu ia perguntar, o que faz um produtor de audiovisual? E que aparece sempre nos créditos, exatamente. Né? Em todo lugar do mundo, o produtor está lá. Porque sem o produtor não acontece o filme, não acontece a série, não acontece o documentário. Isso é fato. Logicamente, a gente sempre vive essa dicotomia entre o artístico e o produtor. O produtor normalmente tem uma função mais hardware, né? De organização de processos, de organização de equipe, de orçamentos, enfim. Mas a gente vive... Aliás, o Paulo falou do início sobre a nossa atividade, que ela é industrial, e eu acho que eu precisaria talvez tocar um pouco nesse assunto, porque também para a grande maioria, quando vê arte, né, nos seus espetáculos, seja lá numa janela de televisão, num streaming, no cinema, ou qualquer outro espetáculo de arte, não tem realmente noção do que está por trás disso. E a gente vive na sociedade brasileira, e acho que entre nós mesmos, inclusive as pessoas que estão ouvindo, essa dicotomia em entender de que aquilo ali é um processo artístico, mas ele é um processo que precisa de muitas pessoas e muitos equipamentos, materiais. É a dimensão econômica da cultura, né? Exato. E a gente vive isso, engraçado que essa discussão, inclusive, está muito presente quando a gente se fala aí da retomada do Ministério da Cultura, e sempre se aborda sobre o aspecto artístico, né? Todo mundo acha, é uma profissão simples, ela é muito prazerosa, mas ela é uma profissão como qualquer outra, tem que trabalhar muito, tem que lutar muito, tem que se aperfeiçoar muito para poder realmente atingir um grau de maturidade importante. Mas viver essa dicotomia é difícil, porque sempre que se puxa pelo lado artístico, se esquece o industrial. Quando se fala industrial, acha que nós estamos falando de lucro, de dinheiro e ganhos. Mas, na verdade, essa atividade gera milhões de empregos, tem uma participação absolutamente grande no PIB. O Brasil ainda não é
um dos principais produtores de cultura do mundo, mas, por exemplo, você fala na Inglaterra, só para dar um número, 10% do PIB já são voltados para a economia criativa, o Brasil não chega a 4%. Né? Nós estamos falando de uma indústria prazerosa de trabalhar. É por isso que o Conversas Artísticas recebe a cada edição um diferente representante, porque é difícil, né, sem um estímulo, você perceber que o cinema está ligado com a literatura, e a literatura, por sua vez, com o circo, e o circo com a fotografia, e a fotografia com a orquestra. E todos estão trabalhando numa cadeia que gera valor, né? Que tem funcionários, que paga impostos e tudo mais, como qualquer outro negócio. Eu achei interessante você dizer, o trabalho do produtor é um trabalho executivo, administrativo, estratégico e tudo mais, porque o produtor, ele está na atividade artística, mas não necessariamente é alguém que queria ser ou que teve a formação de um artista. E muita gente que está estudando a gente, muitos estudantes, podem pensar, puxa, eu gosto de cinema, olha, eu assisto séries na televisão, eu gostaria de trabalhar com isso, mas eu não me vejo escrevendo, eu não me vejo na frente de uma câmera. Eu posso trabalhar em muitos ofícios diferentes nessa cadeia de produção, dentro de um escritório, operando equipamentos, transportando, projetando e sem falar na capilaridade, né? Você precisa contratar alimentação, então tem o catering, tem uma cozinha que acompanha a produção, tem a segurança, tem a limpeza, tem o contador na outra ponta, os terceiros, né? Eu preciso de um advogado para redigir um contrato, eu tenho um patrocinador, preciso fazer uma apresentação de venda da minha ideia. É muita possibilidade para os jovens que estão escutando a gente aqui no Céu Jaguaré também, né? Não, com certeza. A gente tem uma pesquisa mapeada que cada obra audiovisual que a gente produz, a gente envolve 59 setores. 59 setores significa dizer, um pouco o Paulo já exemplificou aqui, alimentação, transporte, compra de madeira, produção de cenário. Então a gente junta profissionais e o que é mais importante também considerar, e a gente se realiza em qualquer profissão dessas que a gente vai, ou qualquer função dessa que a gente vai exercer, eu me sinto absolutamente realizado como produtor. Muitos dos meus colegas dirigem, né? Dizem assim, vou dirigir, ter essa experiência da direção. Eu não tenho esse desejo, eu me realizo quanto gestor e quanto produtor. Mas é importante considerar que, para a gente, mais do que tudo, além de ser uma profissão, é um processo contínuo de aprendizado e capacitação. Vocês não imaginam que cada projeto, e certamente para muitos que estão nos ouvindo é isso, cada projeto parece que a gente está fazendo uma nova tese, uma nova dissertação. Agora, por exemplo, a gente está envolvido em contar a história do nosso criador de São Paulo, o Padre Anchieta. É lógico, como ser humano, e todos vocês certamente aprenderam história, assim como eu, mas nunca me aprofundei na história do... Quem é o personagem? Quem é o personagem, né? Quem é o... enfim, o ator ainda a gente não escalou, mas enfim. Mas é uma questão que agora a gente precisa estudar história. Não queria que você me desse o nome do ator, não, mas é o pensamento sobre pesquisar, aprofundar. Exato. Não é simplesmente, né? Se a história do Padre Anchieta, você vai atrás, vai ler pra caramba, descobrir quem é antes de começar qualquer coisa. Sim, é isso. E vai ter que voltar 400 e tralá anos no tempo. Nós estamos falando aí dos anos de 1554. 1554, então vamos ter que buscar realmente a história. Então é muita pesquisa, começa aí, muita pesquisa, entender esse personagem, qual foi a missão jesuíta no Brasil. Então, logicamente, isso é uma dissertação mesmo. A gente faz, cada projeto desse é uma especialização, é um aprofundamento absurdo. E passa por tudo isso. Cada projeto que você faz, como a gente fez o Legalize, claro, a gente vive na música, vive na arte, mas eu não conhecia profundamente a história do Marcelo D2. E aí comecei a me aprofundar, entender o que foi esse menino que vivia na periferia e que o desejo dele era ter um pequeno emprego para ajudar a sustentar a família. E de repente encontra um parceiro que tem um pouco mais uma veia criativa e estimula ele a ser um artista. Mas é bonita a história, é uma história tão bonita e a gente começa de fato a entender a cultura da época. E passa por tudo, gente. Passa por conhecer qual era o linguajar, qual era a prosódia, no sentido, qual era a gíria, qual era a forma dele se comunicar, qual era o figurino que o cara vestia na época. Então, de fato, cada vez que a gente mergulha nisso é um projeto. Agora estamos fazendo um outro sobre relacionamento abusivo. Imagina, para nós como produtores, também são temas diversos que a sociedade
certamente discute, mas que exige muito aprofundamento. Então, passa por tudo isso. A gente, como produtor, tem que estar atento. Mas, como disse o Paulo, tem inúmeras, assim como nós temos 59 setores, que vai aí das coisas mais cotidianas, como alimentação, transporte, comprar madeira, pesquisar locações, lugares, espaços para filmar. Isso tudo o produtor faz. Exato. E aí, contratar costureira, contratar camareira, maquiador, cabeleireiro, quer dizer, todas essas profissões. O produtor, ele é o 1001 utilidades, né? Porque se alguém fala nessa história, precisa alugar um helicóptero, que tem que filmar lá de cima e não tem como subir. Ou se isso aqui precisa de um mergulhador para poder entrar lá embaixo do lago e filmar de baixo para cima, você vai buscar, né, o que é necessário para realizar. Tem que gostar de resolver pepino, né? De resolver problemas, de encontrar soluções para as coisas, né? Enfim, é um trabalho que não é todo mundo que curte fazer, né? Não, mas primeiro assim, logicamente eu diria que sempre ele é o maestro da organização do processo, mas logicamente cinema, audiovisual, e arte, a gente não faz de forma individual. Ele é um trabalho absolutamente coletivo, seja os que estão na frente do espetáculo, da câmera, seja os que estão por trás. Então, qualquer auxiliar, sei lá, administrativo, um auxiliar de produção, ele tem um papel absolutamente relevante, né? Inclusive a faxineira que vai limpar o espaço, a camareira que vai cuidar às vezes do figurino, todos têm um trabalho muito significativo. Então, e o importante também é que essas profissões elas podem ser ocupadas por pessoas que é um trabalho iniciante e elas podem progredir. Eu já vi tantos auxiliares que se tornaram diretores, por exemplo. E aí você começa a descobrir que é uma dificuldade a gente, quando é jovem, saber o que a gente quer fazer na vida. Evoluindo, né? Pela prática, você pela diz, prática. Né? Tá lá no set de filmagem, set é como a gente chama o ambiente, né? Que está preparado para captar as imagens, mas tem alguém que carrega o cabo, tem alguém que confere a continuidade, né? Isso é uma coisa ótima, porque a continuidade olha, na cena anterior você estava com o braço esquerdo levantado. Nessas cenas tem que continuar com ele levantado, senão na hora que tinha a gente... um fio de cabelo aqui que, né? Você estava de relógio, não, tira o relógio. Tem uma pessoa lá tomando nota daquilo, conferindo como era, porque para a gente entrar um pouco na curiosidade até, né, de quem é fã de filmes, de séries, etc., os filmes e as séries, e até os documentários, não são gravados na ordem que eles são exibidos. Exatamente. Você monta uma escala de filmagem e você filma cenas fora da ordem. Às vezes você começa pelo final, porque precisa à noite, então vamos filmar a parte noturna. Isso aqui em outra cidade. O cara ele tem que começar sem cabelo, porque ele vai ficar careca por uma doença no filme. Então, peraí, então ele tem que filmar primeiro, porque a hora que ele raspar o cabelo, o ator vai demorar 2 meses para ter cabelo de novo. Então, tem um pensamento prévio que é uma coisa, um quebra-cabeças. É um quebra-cabeça. De fato, aí a gente chama de um plano de filmagem. A gente organiza isso em função de algumas métricas, né? Às vezes em função dos locais que a gente está filmando, às vezes tem a ver com isso que o Paulo falou, por exemplo, a gente vai fazer uma história onde o personagem... Por exemplo, o próprio Anchieta, né? Nós vamos contar a história do Anchieta chegando no Brasil, se eu não me engano, com 18 anos e ele morrendo em Espírito Santo com 62. Então, isso nós vamos passar por algumas etapas da vida deles. Provavelmente nós vamos ter 3 atores para fazer essa representação. E aí a gente tem que estabelecer a ordem. E a ordem, ela inevitavelmente, ela não segue uma ordem cronológica no sentido da exibição do filme, né? Da do que exibição, aparece no filme, né? Exato. Então a gente tem que eleger isso, e isso é de fato um quebra-cabeça. Por isso que quando a gente fala desse profissional que é continuidade, é exatamente essa importância. Ele tem que anotar tudo. É um trabalho hoje... diria eu, é um processo para uma pessoa muito metódica, muito atenta, muito ligada e, claro, com técnica, né? Hoje já tem software que ela logicamente, os assistentes de continuidade, eles organizam os roteiros, as planilhas, exatamente para não se perder em nenhum detalhe. É curioso,
Provavelmente vocês que estão nos escutando já devem ter visto o filme onde percebe isso, né? Aliás, tem várias brincadeiras de fazer aí, é de baixar erros de continuidade tem gente que em só projeto, fica olhando né? isso, né? Exato. Que fica, nossa, olha aqui. Abriu a porta com a blusa amarela, quando entrou na sala a blusa era verde. Exato. E tem, assim, tem que ter muita perfeição no que se faz. Ontem mesmo estava vendo, eu sigo muito o Instagram de dicas de filmes, né, e tal, e de séries, e o jornalista que estava falando disse assim, olha, tal série eu estava assistindo, e aí a personagem conta uma história que ela estava na Bahia, numa lagoa, não sei o quê, e aí na série, essa lagoa foi representada por uma cachoeira que não tinha nada a ver, e aí na Bahia, e aí a mulher que tá lá entrega uma fitinha do Senhor do Bonfim toda desgastada, estragada. Ele falou, larguei a série. Porque às vezes é isso, né? Às vezes é um erro, um negócio que vai fazer você desistir, não quero mais assistir, é mal produzido, não foi legal, não foi bacana. Era só a pessoa ter pesquisado, né? Como era essa lagoa, como é que ela era, não tinha muita dificuldade nisso, né? Então tem toda essa questão de pesquisa também que é importante. Não, tem. Eu acho que isso é, de fato, um produto de qualidade, eu acho que ele tem que passar por tudo isso, tem que ser tudo muito rigoroso, né? E claro, de novo, uma dimensão, né? Você pega, sei lá, um projeto de 2 horas de conteúdo, um longa-metragem, às vezes a gente está filmando 5, 6 semanas. Quer dizer, são coisas inimagináveis. Então, imagina organizar um processo de produção e exatamente esse monte de detalhes, né? E as coisas mais simples, quando você falou da fitinha de Senhor do Bonfim, quer dizer, todas essas coisas, esses detalhes que às vezes a gente não pode comprar uma fitinha nova, não faz sentido, tem que envelhecer a fita, tem que dar vivência. A gente está falando às vezes de um personagem que carrega, sei lá, uma bolsa que ele tem lá anos e anos, e aí não faz sentido botar uma bolsa nova, né, no ombro de uma senhora, por exemplo, não faz o menor sentido. Então são erros elementares que provavelmente vocês todos aí já devem ter percebido em vários projetos que já viram, mas que é absolutamente comum esses erros, mas são imperdoáveis, na verdade, né? Porque a gente tem que ser fiel à história que a gente está contando, ou ao personagem, ou à época, ou aos costumes, sei lá. São vários ingredientes que a gente tem que considerar. É o centroavante que você não quer que erre o pênalti no jogo decisivo, né? Exato, Tá tudo tão treinado. Eu gostaria de pegar a tua fala sobre a facilidade, né, de se registrar o audiovisual hoje, porque os smartphones eles já embarcam, né, câmeras, eles já têm ferramentas gratuitas para edição do vídeo, etc. E a questão formativa, né? A gente está dentro do Céu Jaguaré, que é uma escola, e muita gente cresce hoje, muitos jovens crescem hoje querendo ser comunicadores digitais, para não usar a expressão youtubers, tiktokers, etc., que se usam da linguagem audiovisual, de recursos do audiovisual, mas que não estão necessariamente produzindo conteúdos ficcionais, etc. A tecnologia ela facilitou a entrada das pessoas nesse mundo, né? Muita gente pode buscar tutoriais e aprender a editar num computador, caso tenha um computador em casa, algo que antes só acontecia numa ilha de edição dentro de uma empresa, de uma produtora, de um canal de TV. Isso tem ajudado, isso tem confundido, para quem é profissional do meio, enfim, convive com outros produtores, tem chegado gente mais capacitada ou gente mais bagunçada, porque acha que sabe, mas não tem uma formação técnica. Como está o cenário? Olha, é difícil. Eu acho que a gente está vivendo várias experiências. Ao mesmo tempo, a percepção é que essa geração que já está vivendo isso, né, essa diversidade de possibilidades, não só tecnológicas, como de narrativas, e logicamente chega muita gente preparada já com esse tipo de formação, mas ao mesmo tempo, quando a gente faz produtos que sejam um produto que tem que ser competitivo, então, por exemplo, hoje falando das plataformas, né, todo mundo deve ter aí um Netflix, um Amazon, esses produtos que chegam nessas plataformas são produtos de alto nível de qualidade de profissional. Então, dificilmente você vai ver, por exemplo, um produto desse filmado com celular, dificilmente. Eu nem lembro se tem algum caso específico numa plataforma dessa, né? E aí, claro, que esse frescor dessa juventude que chega já com todo esse tipo de informação é importante, mas eu sempre encaro isso como um processo de capacitação profissional. À medida que você aprende a fazer isso, logicamente você tem, de fato, um conhecimento importante, mas você vai evoluindo. E é muito engraçado que na produtora a gente recebe esses novos talentos, mas a hora que a gente diz assim, olha, você filma com celular, mas você vai filmar com essa câmera, os modelos diversos de câmeras, né? Vai filmar com uma Alexa, por exemplo. A Alexa é uma
câmera profissional que basicamente substituiu as câmeras de negativo, quando eram com negativos. Quando tinha mídia física, né, para registrar em filme. Exato. E ela substituiu, ela é hoje digital, né, com cartão mesmo, tal, mas são câmeras muito profissionais. E claro que o cara olha para uma câmera, tudo que ele quer fazer na vida é fazer um projeto com aquela câmera, né? Então acho que de fato, acho que é muito louvável isso, e também depende muito, realmente, quando eu falei de uma plataforma dessa, depende muito para onde você vai colocar esse tipo de conteúdo, né? Uma mídia digital, talvez caiba. Um TikTok, provavelmente, sim, cabe total. Porque tem a ver também com o que a gente fala de linguagem, né? Linguagem tem a ver com isso. O que é linguagem? É exatamente você estabelecer uma forma de se comunicar com aquele público e que, de fato, é uma coisa mais irreverente, mais moderna, é uma edição. A edição é a montagem de todo o material que você captou. Você tem que estabelecer qual é a linguagem que você quer. Não adianta entrar com conteúdo altamente profissional no TikTok. Você não vai ter aderência, não vai ter audiência. E a minha pergunta tinha esse sentido também, porque a formação também pode ir, né, de uma faculdade de cinema, ou de rádio e televisão, ou de conteúdo audiovisual, como estão sendo rebatizados algumas, a cursos técnicos, a cursos livres, até workshops que às vezes duram algumas horas e dão dicas de como operar o equipamento, então melhorar a sua performance. Estamos falando de gente que está indo captar imagem, ou querendo ser um cinegrafista, ou um diretor e tal. Mas para a questão do conteúdo em si, essa instantaneidade e essa rapidez da comunicação tem sido desafiadora. Por exemplo, o produtor, ele lida com o roteirista, ele lida com o diretor, provavelmente ele vai dizendo não, né? Vários não, porque o orçamento não permite, ou porque o prazo vai estourar, ou porque tem uma encomenda. E a gente tem uma população de espectadores, ou telespectadores também, que está acostumada cada vez com conteúdos mais curtos, mais rápidos, né? Qual que é o desafio? Porque o longa-metragem, o nome já diz, vai passar algum tempo ali na frente da tela. Agora, os roteiros estão mudando, a velocidade dos cortes, a edição está mudando, a direção está buscando outro tipo de abordagem, ou não? O cinema precisa ser o cinema para que as pessoas parem e usufruam essa arte. E só um parênteses, né? A gente não tem mais visto filme de 3 horas. Lembra que uma época era Titanic, era Avatar, era 3 horas. Agora, ultimamente, o que saiu de 3 horas? Oppenheimer, né? Eu acho que isso tem realmente acontecido, até os mesmos longas estão ficando mais curtos, né? Você abre no Netflix, tem ali filmes de 1h30. Mas aí, né? Também tem uma questão, o exibidor também fala, puxa, um filme de 3 horas, eu faço quantas sessões por dia na minha sala? É verdade, tem isso. Um filme de tem 90 razão. minutos, eu consigo ter mais um Gira horário mais, né? e talvez girar mais o público. Esse também são temas complexos, né? Porque, inclusive, esse dia eu estava ouvindo, é engraçado, né? Como esse movimento que tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo. E, logicamente, eu acho que se tem uma questão hoje que a gente está vivendo é a curadoria de conteúdo, né? O quanto a gente vai buscar no conteúdo para acumular no nosso cérebro, né? E a gente está com essa dificuldade, né? Porque são tantas possibilidades, tantas mídias, e por isso que quando você começa a pensar em estratégia para aderência, para ter audiência, você começa a pensar nisso. Esse dia estava me dizendo um cantor que agora eles estão levando muito em consideração as composições e as músicas, trazendo o refrão para o início da música. Eu fiquei pensando, nossa, como de fato a audiência interfere na criação, né? Para evitar que o cara desista antes de chegar na Exato. parte principal da canção. Porque normalmente, né, o refrão seria talvez o chiclete daquela música, né? Então ele traz o refrão para o início exatamente para você se prender, né? E mas ouvir isso a música não é inteira. o filme que traz a cena de ação logo de cara? Exato. Ou o cold open, né? A abertura antes dos créditos, até para já prender, segurar as né? pessoas? Então isso realmente está interferindo na nossa vida de criação mesmo, é isso. Então cada filme você tem que analisar de fato que ponto você quer trazer primeiro para prender a audiência. E passa também pelo que vocês devem estar percebendo aí no streaming, né? O streaming começar com aquelas séries longas ou episódios mais longos. Hoje há uma tendência a fazer séries curtas, 5, 6 episódios. E aí já termina. Aí termina. Ou então logo faz uma segunda temporada depois, às vezes não tem temporada, e a gente vai mudando isso à medida que vai sentindo a resposta da audiência, porque tem a ver com isso. Mas é claro, assim como aqui a gente está falando no rádio, que é um veículo tradicional, né? Sempre diz, quando vê a televisão, o rádio vai acabar. Não acabou. Eu acho que tem... cresceu mais ainda, né? Eu acho, porque e aí os podcasts são
É mostra uma disso, variação né? disso, né? E eu acho que não acaba. O filme de 3 horas, eu acho que vai ter espaço. Mais restrito, tem. Mas nós somos uma sociedade heterogênea, né? Então, imagina que se todo mundo gostasse de vermelho, né? Que seria da gente, né? Então, é possível, sim. Eu acho que tem filme. Nós, por exemplo, estamos lançando um filme agora, vai exibir agora na Mostra de Cinema no sábado, exibiu no Rio de Janeiro, feito em película. É uma coisa inimaginável, nesse momento atual, a gente fazer um filme em película. Quer dizer, você comprou as latas de filme de novo, como um ouvinte que hoje ouve vinis LPs, né? Você retomou uma mídia anterior. Exato. Tivemos que ir num laboratório, Kodak, comprar os negativos no mercado internacional, porque o Brasil não tem mais nem laboratório. Isso faz mais ou menos 10, 15 anos que fecharam os laboratórios no Brasil. E aí foi aquele trabalho enorme. Toda semana a gente mandava uma pessoa para Nova York para levar uma quantidade de latas de negativo para revelar num laboratório, um dos poucos que existe. Existe em Nova York, existe um em Londres, existe um no México. E antes, só no Brasil, tinha pelo menos uns 3, 4 laboratórios. Aí toda semana a gente filmou durante 5 semanas e toda semana ia um funcionário da produtora com, sei lá, 10, 15, 20 latas levando para o laboratório, porque também tem isso, né? O negativo, é isso que o Paulo falou, você não consegue repetir o que você filmou, a não ser que você monte tudo de novo. Então, imagina, depois que desarmou o circo, desmontou tudo, e aí falou assim, deu um problema aqui, reconta a história na edição, porque não dá para filmar de novo. Não dá, não, e nesse filme especialmente, que é um filme da Paixão Segundo GH, do livro da Clarice Lispector, que é uma adaptação do livro, não dá nem para resolver na edição, porque é uma história linear de uma personagem, para quem leu esse livro. Então foi muito trabalhoso e cria muita insegurança, né? Imagina pegar uma lata de negativo, algumas latas de negativo, de uma semana inteira de filmagem, pegar um avião, ir para Nova York, chegar lá no... Assaltar. Revelação. Então é inimaginável, mas ele faz todo sentido, assim como tem alguns diretores no mundo que continuam fazendo alguns projetos muito específicos em películas. Então vão ter, eu acho que tudo depende, eu acho, sempre tem espaço isso, mas é mais nichado. Mas é sempre um desejo artístico, logicamente, se perguntar hoje para qualquer diretor, ele sonha com isso. Puxa, ainda gostaria de fazer um filme em negativo, né? Talvez um dia realmente acabe, como foi o LP, que agora volta, né? Ele volta como... Para colecionadores, né? E a gente está no movimento, né? De retorno de muitas coisas. Nostalgia. Exatamente. Agora, já tocou nesse assunto, né? De tecnologias que vão substituindo, uma coisa substitui a outra, isso é natural. E a inteligência artificial, como que fica, né? O Paulo sempre lembra aqui, né, da história dos dubladores que, inclusive, protestam nos Estados Unidos, né? Um dos motivos ali da greve dos roteiristas, produtores, etc. De vir uma inteligência artificial que substitui e acabe, por exemplo, com a profissão do dublador, né? De você pegar, como disse o Paulo. Ou talvez na edição de filme. Em vez de ter o trabalho manual, você dá os comandos. Você joga lá e... Eu quero que as cenas tenham até 2 minutos, que a música ela suba toda vez que ninguém falar e um algoritmo, uma máquina vai fazer. Olha, assim, como toda inovação, ela traz preocupação. Evidentemente que traz, né? Esse dia eu estava até ouvindo alguém falando assim, pô, imagina quando for inventado o carro, o que faria com os cavalos e com as carroças, né? E aí, quando inventou o carro, inventou o avião. O que faria com o carro? E aí vai por aí afora. Essa discussão ela não termina, né? A gente não pode ignorar o movimento, a evolução tecnológica. Sempre é um desafio, profissões vão acabar. Mas, segundo o Meira, esse dia eu estava ouvindo ele, já tem 900 outras profissões mapeadas para trabalhar com essas novas tecnologias. E muitas vão acabar. Talvez 900 acabem, nasçam outras. Então é importante para quem está nos ouvindo, evidentemente, estar atento a esse tipo de atualização, mudança, né? Quer dizer, melhor abraçar do que ficar brigando. Eu acho melhor abraçar. É claro que, quanto produtor, eu olho isso, logicamente que tem uma preocupação com o emprego, claro que tem. Quando o Paulo fala da edição, esse dia eu estava pensando, né? A gente fez uma série ano passado sobre a independência do Brasil, e a gente tinha que botar um episódio no ar a partir de 7 de setembro, toda semana um episódio de 40 minutos. Para editar, montar um episódio de 40 minutos, numa situação normal, um projeto que realmente tenha tempo, dá para fazer com muito rigor, a gente leva aí um mês fazendo isso. A gente teve que acelerar isso. E para acelerar,
Aí foi um trabalho humano. A gente botou 8 montadores, Você põe mais braço, mais gente trabalhando, mais máquina trabalhando. A inteligência artificial vai substituir isso já já. É isso que o Paulo falou. Hoje a gente está gravando, já está mapeando as cenas que interessam, a narrativa. Ele já vai ler o roteiro sozinho. Provavelmente ele vai fazer uma primeira montagem. Já avisa o que deu errado antes que você continue, para não perder e ter que fazer. Ele vai ajudar o trabalho da continuista. Tudo isso vai acontecer. Jamais vai substituir o talento humano. Porque mesmo que ele vá lá fazer uma montagem de um longa-metragem, por exemplo, de 2 horas, ele pegue lá, sei lá, a gente agora nessa série, a gente montou 16 episódios de 30, 40 minutos, e a gente tinha, para quem tem noção um pouco desse espaço, mais de 1 tera de material. Era muito material, é muito material. 1 tera são 1000 gigabytes. Exato. E 1 gigabyte são 1000 megabytes. Exato. Aí em minutagem eu nem consigo dimensionar isso agora, fazer esses cálculos, mas isso são horas e horas de material bruto para montar. Estamos tendo uma aula com o Paulo Schmidt aqui, e aí você falou sobre a série que estava editando, sobre um longa-metragem que foi filmado. Para a pessoa leiga, uma série é um longa-metragem fatiado em pedaços? Ou a soma de uma série, independente da duração total, é o equivalente a um longa-metragem na medida em que tem que ter começo, meio e fim? Ou o processo de produção é diferente? Olha, o processo ele é diferente por conta da narrativa. E ele ao mesmo tempo ele é muito igual, assim, né? No sentido de que a gente vai ter que ter o mesmo plano de filmagem, as mesmas dificuldades de estabelecer a ordem de filmagem, locações, e às vezes os tempos até são muito parecidos, né? Fazer um longa-metragem não há, assim, muito raramente eu vejo um longa-metragem filmado em menos de 4 semanas. Já vi ao contrário, longa-metragem filmados em 11 semanas, né? Pensei que você ia falar em 11 anos. Eu também juro. Já não, vi 11 semanas. Não, quando a gente fala de tempo de entrega, né? Mas isso estou falando de filmagem para poder gerar um longa de 2 horas. Muito bem lembrado. Agora, em série, às vezes é muito, muito igual. O que muda é a narrativa. A gente já viu muitas séries aí, depois condensa, ou faz um longa e depois faz a série, ou vice-versa. Às vezes faz o processo... O que muda são narrativas mesmo, né? Como você conta essa história fatiadas ou numa peça única. Numa peça única, provavelmente vai omitir determinadas passagens, cenas, até porque se a gente está concentrado 2 horas, talvez você não precise ser tão literal em alguma informação, porque você está concentrado e está acompanhando a história. E na série você põe até coisas a mais, né? Exato. Às vezes algumas conversas que não iriam, uma situação que não iria num longa vai na série. Né? Exato. Provavelmente. E claro que a série, logicamente, a tendência é sempre você contar uma história mais longa, né? Evidentemente, né? E logicamente, e aí tem todas as técnicas que a gente, né? O Brasil hoje, se a gente for avaliar o mercado independente, especialmente a própria televisão brasileira, ela entrou na produção de série muito recente. A gente está falando aí no máximo da última década, especialmente aí dos últimos 5, 6 anos, onde de fato criou um volume de produção significativa, não só para o mercado independente, mas como a própria televisão, né? Hoje a gente vê a Globo produzindo séries com qualidade, mas não era, a gente é muito bom de novela, sempre foi bom de novela. Série a gente não tinha know-how. A gente foi aprendendo e aprendeu muito rapidamente. Nesse aspecto, o brasileiro, os artistas, os profissionais, são muito versáteis, né? A gente aprende na prática. Logicamente, hoje tem muitos cursos que já nos ajudam nesse sentido. Você inclusive tem né? Da aula de audiovisual e tudo, né? Exato. A gente até vai lançar agora um curso do EAD, que é exatamente para capacitação de gestores, capacitação de produtores, não são profissões técnicas. Olha a dica aí, pessoal. A gente vai lançar aí nos próximos dias, é um EAD realmente para capacitar gestores. Mas hoje, de fato, a gente é muito eclético. É uma experiência que a gente aprendeu realmente agora há muito pouco tempo fazer série. E claro, tudo assim, se a gente fala assim, é um trabalho muito amador, muito artesanal, mas é um trabalho de muita técnica. A gente falou há pouco de formato ou de linguagem, como a gente prende uma audiência. Os americanos já têm tudo isso quase que formatado, franqueado, você ir lá e beber na fonte. Eles têm todos os momentos. Se você vai contar uma trajetória do herói, parece que o modelo você se repete. Se sempre é assim, se você quer contar essa trajetória, sei lá, de um mocinho fazendo um filme, sempre é isso. Você vai ter que contar os dramas, as vitórias, você vai ter que contar
as questões pessoais desse personagem, o seu desenvolvimento. O próprio vilão, né? Que pode ser o herói, no caso, né, também. Exato. Então tudo isso faz parte da construção da história e é um formato. E logicamente o sucesso, né? O próprio cinema americano é uma indústria de protótipos, de erros e acertos, né? O americano, ele cada 10 filmes, um faz performance, inclusive comercial. E é isso mesmo, a gente acaba errando muito porque a gente trabalha numa indústria de protótipo. E, lógico, acho até diferente de outras artes, né, Paulo? Mas um errinho ali né, em Hollywood são milhões e milhões de dólares, né? É uma coisa muito maluca. Mas cada projeto que performa paga a conta de todos os outros. Acho que é exatamente esse o pensamento, né? Assim funciona. Um editor uma vez nos disse, olha, eu sou que nem uma companhia de petróleo, eu tenho que ir perfurando. Para cada 9 poços que estão secos, um que eu consigo localizar o produto é o que sustenta a atividade para permanecer em funcionamento. É verdade. Você está lá, né? A quantidade acaba te dando a possibilidade de melhorar a qualidade. Meu xará Paulo Schmidt, foi uma ótima conversa. Muito obrigado, viu, Mayara? Gostei também, viu? Nossa, amei. O tempo vai voando aqui, porque também é um assunto que está super, né, em todo lugar. A gente quer muito agradecer, viu, Paulo, pela tua participação em Conversas Artísticas, por ter levado um pouco. Eu espero que dessa conversa, muitos que estão nos ouvindo passem, eu acho que eu vou estudar para ser produtor, quem sabe, né? Obrigada. Não, obrigado, obrigado, Paulo. Foi um prazer enorme. Pena realmente que o tempo é curto. A gente tem muito conhecimento, acho, experiência e, logicamente, acho que motivar quem está nos ouvindo. Acho que o trabalho artístico, eu acho que é o futuro desse país. A gente calçar a nossa economia e nosso Brasil em cima de commodities, destruindo a natureza, apesar que a gente precisa alimentar o Brasil e o mundo, ela talvez não seja a melhor solução, né? Nem produzir carro e nem ficar destruindo a natureza. A economia criativa é, de fato, a grande economia, a grande